Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de as leis da reflexão e os espelhos esféricos. Então, quando a gente fala de um espelho esférico, é porque a gente tem uma outra finalidade com ele, tá? Então a gente pode notar aí pelas imagens que o espelho esférico, ele vai dar um campo de visão maior em determinadas situações, tá? Por exemplo, aí, quando alguém coloca em uma loja, ele quer dar uma geral no que está acontecendo, que alguém num ponto fixo possa ter um campo de visão maior em relação ao ambiente, tá? A mesma coisa quando se coloca um espelho esférico no teto, ele consegue dar um 360 melhor da região, certo? Então, nós vamos ter dois tipos de espelhos, os côncavos e os convexos. O convexo é quando a parte que reflete está como se fosse na parte de fora do espelho, certo? Já o côncavo, a superfície que reflete vai estar na parte de dentro, tá ok? Então, essa é a principal diferença entre o espelho côncavo e um espelho convexo. É bem interessante que a gente entenda essa diferença para dar continuidade ao assunto. Então, vamos ver quais são os elementos de um espelho esférico. Vamos imaginar que nós temos uma esfera, certo? E essa esfera que vai dar origem ao nosso espelho. Então, eu pego essa esfera e corto ela, certo? Essa parte que eu estou cortando é o que vai formar o meu espelho esférico. Tá ok? Então a nossa representação vai ser com esse semicírculo aí, onde esses três tracinhos vão indicar o lado que não reflete, tá? Então nesse exemplo aí nós estamos tratando de um espelho côncavo, porque os raios luminosos vão refletir nessa parte de dentro, tá ok, pessoal? Então, nós vamos ter o centro de curvatura, que nada mais é do que seria o centro dessa esfera que gerou o espelho, certo? Também vamos ter o vértice, que é um ponto que vai ficar no centro do espelho. Além disso, nós vamos ter o eixo principal, que é o eixo que liga o centro de curvatura ao vértice. Também nós vamos ter o raio de curvatura, que nada mais é do que o raio que gera a esfera, certo? E também nós vamos ter o ângulo de abertura, que no caso é o ângulo de abertura do espelho, dessa parte que a gente cortou e que formou o espelho esférico. E também vamos ter um eixo secundário, que é qualquer eixo que não passa pelo vértice, ele passa apenas pelo ponto C. Então, esses são os elementos principais quando estivermos estudando os espelhos esféricos, tá? As leis da reflexão, certo? Para isso, nós vamos ter duas leis, que a gente já viu nos espelhos planos, tá? Que seria o quê? A primeira lei diz que os raios de luz incidente e refletido e a reta normal ao espelho no ponto de incidência são coplanares. E a segunda vai dizer que os ângulos de incidência e de reflexão têm o mesmo valor. Então, são as mesmas leis válidas para o espelho plano, a gente também vai utilizar aqui nos espelhos esféricos, certo? Então, vamos observar aqui no espelho côncavo. Eu vou ter o centro de curvatura e o vértice, certo? Quando o raio incidente chega no espelho, ele vai bater no espelho e nesse ponto é onde a gente tem o ponto de incidência. E é nesse ponto também que vai aparecer a nossa reta normal, certo? Só que a reta normal, ela vai fazer 90 graus em relação à reta tangente que toca nesse único ponto, que é o ponto de incidência, certo? Então, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, igual como a gente viu lá nos espelhos planos, certo? Isso tanto para um espelho côncavo, como também para o espelho convexo, tá? O ângulo de incidência do raio que chega é igual ao ângulo refletido, tudo isso se baseando a partir da nossa reta normal, que essa reta normal vai ser gerada a partir dos 90 graus em relação à reta tangente, certo? Reta tangente. Bom, vamos ter algumas condições para que nós possamos ter imagens nítidas nesse espelho, tá? Então, a gente vai ter que ver essas condições de nitidez de Gauss, que ele propõe que, primeiro, o ângulo de abertura do espelho deve ser pequeno, então deve ser um ângulo menor do que 10 graus. Os raios incidentes devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo principal. E por último, os raios incidentes devem estar próximos ao eixo principal, certo? Então, você seguindo essas condições, você garante uma maior nitidez na imagem formada. Nós vamos ter um sistema óptico
como o espelho esférico, será chamado de sistema estigmático ou estigmata se atribuir a cada ponto objeto apenas um ponto imagem, originando assim uma imagem nítida, tá? Então a gente chama de sistema estigmático a quando o espelho esférico refletir uma imagem nítida, que a gente pode visualizar perfeitamente a imagem. Porém, se isso não acontecer, nós vamos ter aqui um sistema astigmático, que é onde que diz que se um ponto objeto, o sistema conjugar infinitos pontos. Então, nesse caso, no sistema astigmático, eu tenho um ponto real e a sua reflexão vai gerar vários pontos desse mesmo ponto. Então, eu não tenho nitidez nessa imagem, certo? Então, essas foram as condições de nitidez para o espelho esférico, tá? E nós vamos ter também o foco desse espelho. O foco nada mais é do que seria o ponto onde todos os raios que batem no espelho tendem a convergir para ele, certo? Então, o foco, esse ponto aqui, eu vou representar por essa expressão, O foco é o raio dividido por 2. Então, se eu sei o valor do raio, então eu consigo descobrir a distância do foco, certo? Então, a distância do foco até o vértice nada mais é do que a medida do raio dividido por 2, no caso, a metade do valor do raio, tá? Então, é bom a gente se fixar bem nisso e entender que o valor do foco é igual à metade do raio.